Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Gente, se você parasse qualquer pessoa na rua, se você saísse caminhando aí, ó, no início desse ano e perguntasse para qualquer um, pergunta pro tiozinho ali que tá vendendo fruta na esquina, o que ele achava que iria acontecer com a taxa Selic. Parasse ele na rua e perguntasse assim, ó, tiozinho, me fala aí agora, o que tu acha que vai acontecer com a taxa Selic esse ano? Esse cara aí iria te responder, eu acho que esse ano a taxa Selic vai cair. Ele iria responder isso, pessoal, porque todo mundo achava isso. No início do ano esse era o consenso, qualquer pessoa que pensava diferente era maluco, tá certo? Só que o fato é, chegamos em junho de 2026, quase na metade do ano, e a realidade é completamente diferente. A taxa Selic não vai mais cair, é isso mesmo que vocês ouviram, pessoal, frustração de expectativas, e isso aí naturalmente tem uma série de razões, uma série de consequências também, e a pergunta que fica é o seguinte, será que o brasileiro vai aguentar? Gente, ninguém aguenta mais os juros altos no Brasil e no mundo. Será que a gente tem fôlego? Será que a gente tem estômago ainda para aguentar mais tempo, mais alguns meses, eventualmente até mais alguns anos de juros altos? Então é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, tá certo? Antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, deixa o like aqui no vídeo também para me dar uma força, compartilha esse vídeo aí com a sua família e se quiser a consultoria de investimentos comigo ou com alguém da minha equipe, o link tá aqui na descrição para a gente entrar em contato. Combinado? Então vamos lá, gente, sem mais delongas, olha só. Já falei para vocês, né, que a expectativa de juros no início do ano era de queda, tá certo? O que era a leitura, né? O que todo mundo imaginava e visualizava? Olha, nós estamos com um problema de expectativas de inflação, tá certo? Isso aí vem de muito tempo, vem da época da pandemia, eu vou contar essa história melhor aí depois para vocês também, mas o ponto é, o nível de juros do Brasil, ele é justificado por causa da questão da inflação, tá? A inflação, ela sempre foi um perigo iminente, ela nunca chegou a estourar, nunca chegou a ser um problema concreto, fora lá em 2022, que ela ficou um pouco fora do controle demais, né? Mas até então ela era um remédio para controlar a questão aí da expectativa de inflação. E aí no início do ano, a leitura que todo mundo tinha era o seguinte, olha, o remédio fez efeito, né? O Banco Central ele botou o juro em 15, manteve o juro em 15 para que a doença, né, da inflação ela ficasse absolutamente controlada. E o Banco Central foi bem sucedido, pessoal. Em janeiro desse ano, início desse ano, ali na virada mais ou menos, a gente já estava com a inflação dentro da meta, né, dentro da banda da meta ali do Banco Central. Tava tudo se encaminhando, tudo direitinho, o Banco Central estava tirando nota 10 ali na tarefa dele, tá? Só que aí veio o inesperado, veio o inimaginável. Surgiu uma nova guerra, a guerra do Oriente Médio, a guerra dos Estados Unidos contra o Irã. E o que aconteceu foi uma alta violentíssima no preço do petróleo. A gente até já falou sobre isso aqui no canal, né? Tem um vídeo aqui, vou deixar, acho que é desse lado aqui, ó. Vou deixar nos cards aí para vocês assistirem também, em que eu fiz essa análise, né? Sobre o novo choque do petróleo e as consequências que isso aí poderia trazer aí para a economia brasileira, né? E o ponto é esse, pessoal. A inflação, né, que surgiu por causa da alta do petróleo, ela chegou agora, ela veio, ela apareceu, né? Então o que a gente tem, tá? Lá no início do ano, a gente tinha um petróleo que estava sendo negociado aí a 60 dólares, 70 dólares aproximadamente, tá? E depois que começou a guerra, ele nunca baixou de 100 dólares. Esses dias aí até baixou de 100 dólares, virou notícia porque foi um marco importante, mas o petróleo ele tá beirando ali os 100 dólares, às vezes sobe mais, às vezes menos, mas ele nunca chegou a baixar de forma sustentada aí o patamar dos 100 dólares. Então a gente está falando que é pelo menos uma alta aí de cerca de 30%, tá? Pelo menos 30%, saindo de 70, chegando em 100 dólares ali o barril de petróleo, né? E aí, pessoal, o petróleo ele faz tudo. O petróleo ele faz combustíveis, ele faz diesel, gasolina, ele faz materiais de construção, ele faz plástico, ele faz cosmético, ele faz tudo que a gente pode imaginar, tá certo? Aqui no Brasil o governo ainda controla o preço do diesel, da gasolina, né? Então esse impacto ele acabou até sendo amenizado, podemos dizer assim, por causa desse controle de preços aí que o governo pratica. Mas as outras coisas não são controladas pelo governo, né? E as outras coisas estão aumentando de preço, naturalmente, né? É já de se esperar, tá certo? Então, agora olhando os dados oficiais, eu até peguei aqui para trazer para vocês, tá? O que a gente tem, ó? O IPCA, que é a nossa medida de inflação do Brasil oficial,
ele foi de 0,33 em janeiro, tá? 0,33, mansinho, tudo certo, bonitinho. Agora, em fevereiro, ele foi de 0,70, 0,7, pessoal. Um patamar já bem mais elevado, bem acima, né? Agora, em março, o IPCA foi de 0,88. Imagina isso, gente, quase 1% de inflação num único mês, tá certo? E isso na medida oficial aqui, que é uma média de tudo, tá? No dia a dia aí, na vida real, a nossa inflação de consumo, de coisas que são da nossa cesta particular, isso aí aumenta muito mais, tá? É muito pior para as pessoas, assim, indivíduos, né? Então, esse é o ponto aqui, tá? Em março a inflação foi de 0,88. E agora, em abril, ela veio 0,67, 0,67. Então, acumulando a inflação de 2026, a gente já está num patamar de 2,60% de inflação em 2026, pessoal. Isso aí, ó, 2,6% para 4 meses, parece que é tranquilo, né? Parece que é de boa. Mas se a gente projetar isso aí, vamos pensar o seguinte, ó, se continuar nesse ritmo, né? Se continuar nesse ritmo aí de inflação, a gente vai fechar 2026 com quase 8% de IPCA. É muito acima da meta do Banco Central. A meta do Banco Central é 3% de inflação. O limite da banda é 4,5%. Então, se fechar em 8%, a gente está falando que ele passou da meta em quase 2 vezes, né? É muita inflação, pessoal. Claro, não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, né? Tem muita sazonalidade, muitas coisas que acontecem que podem mudar o curso desse indicador ao longo do ano, mas a projeção é essa daí, com base no que a gente já tem, tá? Nos primeiros 4 meses do ano, se a projeção for igual, né, for se replicar para os próximos meses, a gente deve fechar aí com 8% de inflação no ano, tá? Então, isso aí é preocupante, com certeza é preocupante. E aí vem o balde de água fria, né, pessoal? Porque a gente sabe muito bem, já expliquei isso para vocês, já a internet aí tá cheia dessas informações, né? Você já sabe muito bem. O remédio para controlar a inflação é a taxa de juros. Porque quando a gente tem o juro alto, a economia fica freada, né? Ela tem um freio de mão puxando, uma âncora pesando no pé dela. Então o financiamento fica caro, tomar empréstimo fica caro, ninguém compra casa, o que mais? Empresas não investem. A gente está vendo já um estrangulamento das empresas, né? A notícia mais recente aí agora é da recuperação judicial da Raízen, que é a maior da história do Brasil. E não é só a Raízen não, pessoal. A gente tem recorde atrás de recorde de empresas pedindo recuperação judicial, porque não conseguem manter um nível de endividamento com um juro em 15%, tá certo? Então esse é o ponto aqui, tá? Esse é o problema aí que a gente está construindo aqui nessa explicação, tá certo? Beleza, gente. Então, ó, a gente já sabe de tudo isso, né? Já sabe de tudo isso. E aí a cereja do bolo desse negócio é o seguinte: essa semana agora saíram as notícias dos agentes do mercado financeiro, bancos, empresas de investimento, fazendo revisão das suas projeções. O pessoal projetando que, até o final do ano, a Selic não vai baixar de 14%. Alguns mais otimistas já estavam projetando 13%, 13,5%, tá certo? Então, estamos falando de juros altos por mais tempo, tá? Essa é a nova perspectiva, é a nova expectativa. Aí, naturalmente, o investidor já começa a se perguntar, né? Ele vai falar, não, então, vamos lá, vamos continuar investindo na renda fixa, é hora de comprar pré-fixado, é hora de comprar não sei o que. Calma, calma aí, não é bem assim, tá? Vocês já me ouviram falando sobre isso aqui também muitas vezes. Todas essas projeções, essas expectativas, elas são frágeis, pessoal, são muito, muito frágeis. A gente não pode tomar partido, não pode apostar, tá certo? Não pode brincar com dinheiro, é claro que não. Lá no início do ano, olha o que a gente estava falando, lá no início do ano era outra narrativa, era outra conversa. Então agora, não adianta só porque mudou a conversa, mudou a narrativa, eu mudar a minha carteira também. Isso aí é a receita para o fracasso, tá? A carteira de investimentos ela tem que ser sólida, ela tem que ser diversificada. Então não é assim, agora é uma nova narrativa, agora eu mudo tudo, agora eu troco aqui o portfólio e sigo a minha vida aqui. Não, muito pelo contrário, tá? Então, dado esse recado aí, gente, agora o ponto é o seguinte, tá? Sabemos disso, sabemos da nova expectativa, da nova perspectiva, e aí uma coisa que o pessoal se pergunta muito, pergunta pra mim, principalmente o pessoal da minha idade, assim, pra quem não sabe eu sou mais novo, tá? Eu tenho 27 anos e o pessoal aqui que convive comigo, meus amigos do colégio, pessoal das antigas aí, eles me perguntam assim, cara, qual é a razão para isso? Não é fácil de entender esse negócio. Por que o Brasil tem esses juros tão altos? Por que simplesmente a gente não baixa os juros? Não dá para ser desse jeito? Aí eu sou obrigado a contar uma história, pessoal, que eu vou fazer as analogias aqui para ficar simples, né? Mas o negócio é bem tranquilo de entender. Vamos voltar no tempo, tá? Lá em 2019, a gente tinha ali
um cenário e tal, e aí do nada surgiu uma pandemia, né? Um vírus que surgiu lá do outro lado do mundo, contaminou o mundo inteiro aí, todo mundo em lockdown, e aí o negócio pegou todo mundo desprevenido, naturalmente, você sabe muito bem o que aconteceu, né? E aí a economia, ela precisava ser estimulada, porque estava todo mundo trancado dentro de casa, ninguém mais saía, vários setores da economia foram duramente atingidos, né? O comércio fechado, eventos, tudo isso sofreu demais. Então a economia precisava de socorro, precisava de estímulo, senão todo mundo ia quebrar, ia ficar muita gente na linha da pobreza, muita gente com problemas seríssimos, né? Então não foi só o Brasil que fez isso, tá? Quando começou a pandemia, o mundo inteiro gerou estímulos para a sua economia. E esse estímulo que eu estou falando é dinheiro na veia, é dinheiro sendo injetado. Aqui no Brasil a gente lembra muito bem, teve lá o auxílio emergencial, teve programa do não sei o que, teve isenção de tributos, teve um monte de coisa, isso tudo são estímulos, pessoal. E de novo, tá? Não foi só aqui no Brasil não, foi no Brasil, mas foi no mundo inteiro também. Tá certo? E aí o que acontece quando a gente tem isso, né? Um cenário em que a economia é muito estimulada é como se fosse um paciente, né? Um cara que está tendo ali um problema cardíaco, ele está tendo um infarto, tá passando mal, e aí vai lá você e bota adrenalina no coração dele, né? O cara, pô, voltou à vida, o paciente respondeu, ele voltou à vida, tá certo? Mas voltou naquela, né? Voltou elétrico ali com toda aquela energia ali, aquela coisa que é meio artificial, podemos chamar assim, tá? É um negócio que é um estímulo assim para ele se reanimar, mas que é uma coisa que vem de fora, é um estímulo externo. E aí, gente, o tempo foi passando, a pandemia foi acabando, né? O comércio foi reabrindo, as pessoas foram voltando à vida normal, tá? Isso ali, final de 2021, início de 2022. E nessa daí, pessoal, tava todo mundo com dinheiro na mão. Todo mundo que ganhou auxílio, todo mundo que tava com menos impostos para pagar, todo mundo com as coisas ali que estavam de dinheiro disponível e querendo gastar, naturalmente, o pessoal querendo gastar, querendo voltar à vida normal. E aí quando a gente tem muitas pessoas com dinheiro na mão e a oferta de produtos, de serviços, de bens continua mais ou menos igual, o que a gente tem é naturalmente uma inflação, né? Porque tem mais gente conseguindo comprar do que mais pessoas conseguindo vender. Então, a gente teve em 2022 o início de um processo inflacionário que foi dessa demanda reprimida que estava se soltando, tá certo? De novo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro isso aí aconteceu, tá? E aí, a partir de 2022, a gente teve um início desse ciclo de alta nos juros. Nos Estados Unidos aconteceu isso, na Europa aconteceu isso e no Brasil também, naturalmente. E a cereja do bolo desse processo econômico histórico aí foi o início da guerra na Ucrânia, que aconteceu em 2022 e deu mais um choque agora na produção agrícola. Por quê? Porque a Ucrânia fornece muito fertilizante para o mundo, pessoal. E o Brasil produz muito alimento e ele precisa desse fertilizante que vem lá de fora. Então o preço dos alimentos também subiu, contribuiu demais para a alta no indicador da inflação, por causa desse fenômeno econômico aí que foi a cereja do bolo, né? Foi a guerra da Ucrânia que estourou e aumentou também aí a pressão inflacionária nos alimentos, certo? Então esse foi o quadro que se desenhou. E aí a partir de 2022, o mundo inteiro tem juros altos, inclusive o Brasil, tá certo? E aí, pessoal, pensem só, a gente está fazendo 4 anos, 2022 já faz 4 anos, às vezes a gente não raciocina isso, né, mas já faz 4 anos, 4 anos de juros altos, juros que não baixam, pessoal. E aí vem aquilo que a gente estava falando, as empresas estão estranguladas, né, recuperação judicial batendo recorde, seja em tamanho, né, como é o caso da Raizen, que é uma enorme recuperação judicial, seja em quantidade, porque tem muitas empresas pedindo recuperação judicial, e ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue comprar nada, todo mundo com a sensação de que o dinheiro não vale mais nada, de que não dá para realizar sonhos, ninguém compra casa, ninguém compra carro, porque não dá para financiar, não dá para pegar emprestado. Quer ver um exemplo aqui, ó? Eu vou dar um exemplo aqui que eu peguei para vocês para mostrar isso aqui, ó. Por que todo mundo fica frustrado com isso, tá? Vamos pensar uma pessoa normal, uma família normal, que quer comprar um apartamento, quer comprar uma casa própria, tá? Vou pegar um exemplo aí, classe média, tá? Um apartamento de 500 mil reais, tá? Pode ser numa cidade grande, numa cidade média, que nem a minha aqui, que não é tão grande assim. Mas vamos pensar, um apartamento normal ali, 2 quartos, sala, de boa, 500 mil reais, tá? Vamos tentar ser bem realista aqui no negócio.
Vamos dizer que o cara vai dar uma entrada de 30%. Ó, já estou caprichando aqui, ó. O cara vai dar 30% de entrada. Então ele paga 150 mil, tá? 150 mil ele vai dar de entrada. Se o apartamento vale 500, ele vai financiar 350, não é verdade? Para fechar ali o valor dos 500. E aí, gente, ele financiando 350 mil reais, tá? Provavelmente a taxa de juros que ele vai pegar é em torno aí de 11% ao ano hoje. 11% ao ano. É menor que a Selic. Por quê? Porque tem estímulos para o mercado imobiliário. Mas ainda assim, gente, se o cara pagar 11% de juros, sabe quanto que vai dar a parcela dele por mês? A parcela dele vai dar R$ 3.800, quase R$ 4.000, pessoal. Imagina isso, o cara pagar R$ 4.000 só de parcela do apartamento. E não é um apartamento luxuoso, não, é um apartamento de 500 mil, 2 quartos e sala. Então esse que é o problema, pessoal. E aí, ó, isso aqui nem é o problema principal. Sabe qual é o problema principal? O cara que vai financiar uma casa, ele só pode comprometer até 30% da renda dele. Até 1/3 da renda dele, tá? Então se a gente está falando que o cara vai pagar 4 mil de parcela, ele precisa ter pelo menos 12 mil de renda, senão ele nem vai ter esse crédito aprovado. Então para o cara comprar um apartamento de 500 mil, ele precisa ter uma renda de 12, pessoal. Gente, 12 mil reais, pesquisem aí depois, tá? O pessoal anda dizendo aí que eu invento coisa na minha cabeça, pesquisa aí depois. O cara que ganha 12 mil reais no Brasil, ele já está entre os 5% mais ricos da população. Então a gente está falando que a pessoa precisa ser dos 5% mais ricos para conseguir comprar uma casa de 500 mil financiada. Esse é o problema dos juros altos, é por isso que ninguém aguenta mais ter juros altos no Brasil. Tá certo, pessoal? Então, fiz aqui esse panorama geral aqui hoje, tá? Não quero causar o apocalipse aí, pessoal. Isso aí é um contexto econômico, né? A gente tem que sobreviver, tem que continuar trabalhando, tem que continuar vivendo, continuar investindo, guardando dinheiro. É muito importante ter dinheiro guardado numa situação dessa. Quem se dá bem numa dessa é quem tem dinheiro guardado, que vai aproveitar isso aqui, vai surfar essa onda, né? Vai ganhar bastante dinheiro, vai deixar o dinheiro investido, vai fazer crescer o patrimônio. Então, essa é a nossa missão aqui, continuar focados, continuar trabalhando, porque isso aqui uma hora passa, né? Tudo são ciclos, inclusive na economia. Certo, pessoal? Então, muito obrigado por assistir até o final do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui, não esquece de se inscrever. Deixa também sua opinião aqui nos comentários. Um grande abraço a todos e até a próxima.